Então agora passo a palavra ao Paulo Mello, né, vice-presidente da NBC. Por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer, Hamilton, pelo convite à NBC de estar aqui presente e num segmento tão importante no desenvolvimento do país, sem entrar em mais detalhes, porque eu escutei aqui nas outras apresentações, a relevância que vocês têm para o desenvolvimento da nossa economia, do nosso país. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E queria também aqui parabenizar o Walter Ioshi pelo trabalho que ele fez. Ele falou que a gente teve junto em alguns momentos difíceis, né, Walter? Lá no Salão Verde ou no Salão Azul, aonde for que pusesse uma cor, a gente estava lá com os consumeristas, etc., junto com o Banco Central. O trabalho do Walter foi excelente, foi em prol do país, né? Muitas vezes a gente fala que os legisladores estão muito preocupados com o seu partido ou com o seu próprio umbigo, mas o Walter fez um trabalho e demonstrou quantas pessoas tem lá em Brasília e em outros lugares que pensam no país. Então, queria agradecer, Walter, por esse trabalho que foi muito importante, a relevância que trouxe para a nossa economia. Bom, eu vou fazer uma apresentação. Primeiro, a NBC é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito. É uma entidade nova, a gente criou sem ter ninguém, né? Só tínhamos um nome alguns anos atrás, mas a ideia de reunir os birôs de crédito, ou agora atualmente chamados de gestor de banco de dados, foi em função de alguns desafios regulatórios que aconteceram, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Então, a gente decidiu formar a entidade, demoramos ainda algum tempo para montar a infraestrutura, e até hoje ela é liderada pelo Elias, que é o nosso presidente, e está dando um abraço para você, Hamilton, mas surgiu um problema pessoal, ele não pôde estar aqui presente. Então, vou falar um pouco. A NBC tem os 4 associados, hoje são os 4 gestores de bancos de dados, que é a Boa Vista Serviços, o SPC Brasil, o CODE, que é o Birô dos Bancos, que foi formado agora, principalmente com relação ao cadastro positivo, e a Serasa Experian, da qual eu fazia parte até abril do ano passado, mas hoje ainda eu estou junto aqui com o pessoal, porque eu mantenho um trabalho de consultoria lá, só para atrapalhar eles um pouco mais. Mas, enfim, a gente quer começar com um vídeo também, e eu vou pedir para os universitários lá do fundo colocarem o vídeo, é só para mostrar o que seria um birô de crédito, porque a gente gostaria de que isso ficasse muito claro e muito transparente para todo mundo. Não está saindo som, hein? É isso aí. O dinheiro faz o mundo girar. E muitas engrenagens estão envolvidas nesse giro. Uma delas são os birôs de crédito, que fazem a ponte entre quem quer comprar a crédito e quem vende produtos e serviços. Algumas pessoas relacionam o birô a nomes negativados ou compras adiadas. Mas isso não é verdade. O que a maioria não sabe é que os birôs são fundamentais para o desenvolvimento da economia através do crédito. Vamos ver como funciona? Essa é a Júlia, e o sonho dela, comprar um carro. Para a Júlia, como para milhares de brasileiros, esse tipo de compra exige algum recurso, e neste caso, o recurso é o crédito. Para ter acesso às melhores opções de crédito, Júlia pode até não saber, mas recebe a ajuda dos birôs de crédito. Os birôs são empresas de alta tecnologia, que analisam dados históricos de crédito, relacionam análises e geram estudos precisos sobre o comportamento de crédito de pessoas e empresas. Os birôs são grandes facilitadores da economia, pois trazem transparência entre credor e tomador de crédito. Quanto mais transparência, melhores são as relações de crédito, menor será a inadimplência e a economia só tem a ganhar. Com informações relevantes e transparência sobre a saúde financeira, todos os sonhos são possíveis.
Mas o que é saúde financeira? Pense comigo. Pedro Afonso ganha R$20 mil por mês e quer financiar um carro com parcelas de R$2 mil. Dona Jacira ganha R$3 mil e quer financiar uma geladeira por R$600 por mês. Sabe onde os birôs entram? Eles mostram à concessionária de veículos ou à loja de eletrodomésticos o comportamento de crédito do Pedro Afonso e da Dona Jacira. E com isso ajudam ambas as partes a tomar a melhor decisão sobre as condições do crédito oferecido e contratado. É fácil perceber qual dos dois está mais sólido financeiramente. O birô de crédito faz com que o histórico de crédito de uma pessoa fique mais visível para o mercado e, assim, propostas de financiamentos a melhores condições serão feitas. Para o birô, não importa quanto a pessoa tem de renda, e sim seu comportamento de crédito. O importante é ter informações de crédito atualizadas, corretas e de qualidade, para gerar boas análises e tornar a relação de crédito mais justa. Outra forma para conhecer melhor as atividades dos birôs de crédito é buscar pelas diversas opções de produtos e iniciativas em educação financeira que eles oferecem. Isso tudo vai ajudar você a usar seu histórico de crédito a seu favor, fazendo a economia girar e seus sonhos acontecerem. E tem muito mais. Até a próxima! Bom, eu vou também fazer que nem o Walter, não procurar me delongar muito, senão o Hamilton já fica olhando, falando, pô, estamos atrasados e precisamos terminar logo. Fazer uma pequena apresentação aqui com relação ao cadastro positivo. E a gente tem cadastro positivo hoje em mais de 70 países no mundo. Conforme já foi mostrado até pelo vídeo aqui do Walter, né, essa é uma coisa assim bastante relevante na comparação, porque o Brasil tem há décadas, há 4 décadas mais ou menos, em torno disso, se não for um pouco mais, com a filosofia e o conceito do cadastro negativo. O que o cadastro negativo fez foi uma cultura de que quem tem um problema e não pagou o negócio não tem mais crédito. Isso acontece e acontecia muito aqui no nosso país. E acho que a importância de ter um comportamento pode gerar uma possibilidade de alguém que tenha tido um problema pontual voltar a ter crédito. Ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Isso é muito importante, que esse conhecimento, quanto mais informação a gente tiver, né, a gente derruba a assimetria que temos de informação no mercado. E com isso a gente consegue fazer uma avaliação de crédito muito melhor. Vocês e todos os outros que fazem disso um movimento importante na economia para fazer uma avaliação muito mais do que um problema pontual, uma foto daquele momento, um filme sobre a vida comportamental das pessoas ou das empresas. Por favor, eu estou sem aqui o controle para alterar. Bom, então a gente já foi comentado o que seria o cadastro positivo, que é um histórico de pagamentos com a visão da capacidade que aquela pessoa, aquela empresa possam trazer. Obrigado. Naquela condição específica daquele momento que está precisando de um crédito, precisando de uma necessidade para tocar a sua vida, tanto empresarial quanto como pessoa física. Hoje, o histórico de crédito no negativo é aquilo que eu já comentei. O cadastro positivo, ele tem um processo, né, que a gente, conforme a lei foi aprovada, e o Walter já comentou que está em processo de implantação, nós estamos em fase quase final com relação às instituições financeiras e tendo discussões com todos os outros segmentos, tanto de teles, utilities, varejo e etc., para que isso aconteça num prazo o menor possível. Mas
Quando começarmos a receber a informação, os GBDs têm a obrigatoriedade de enviar a comunicação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E essa comunicação vai acontecer, e conforme já foi mencionado aqui, a pessoa física ou pessoa jurídica pode tomar decisão antes de ser incluída na base de dados dos GBDs, que não quer que isso aconteça. Então é o famoso opt-out, fazendo com que a gente não possa receber as informações daquela pessoa física ou pessoa jurídica. Isso dá uma garantia maior com relação àquilo que nós estamos respeitando, diferente do que acontece no resto do mundo. Com essa comunicação e após disso, vai fazer parte do banco de dados. Mas a qualquer momento, tanto um quanto o outro podem solicitar retirada no banco de dados e podem retornar quando quiserem também. Então esse é um trabalho que a gente vai fazer, né, diuturnamente com relação a essa possibilidade. Com isso implantado, os birôs de crédito vão, pela lei, poder disponibilizar para os consulentes e credores uma nota de crédito, que é o famoso score, o score de crédito. E podem disponibilizar para o consulente, para o credor que está querendo a informação, as informações brutas, o histórico dessa pessoa, dessa empresa, desde que essa pessoa, essa empresa, autorizem naquele momento, em algumas condições que saiu no decreto. Para pessoa física podem autorizar por 3 meses e pessoas jurídicas por 12 meses. Só fazendo um parênteses, que essa foi uma briga que o Hamilton teve muito forte lá em Brasília, porque, com razão, né, queria uma liberação maior para as pessoas jurídicas, em função até da nossa cultura de país, né, que nós vamos ter que, a cultura da nota de crédito do score vai ainda demandar algum tempo, baseada na educação financeira e na explicação e transparência com relação ao score de crédito e a maneira como as empresas devem se utilizar dele, né? O score de crédito não é a decisão final. A decisão de um score ou de informações de crédito sempre cabe ao credor, no momento que está fazendo, inclusive por conhecimento, outras informações que ele possa estar obtendo com relação àquela outra parte que vai ser negociado o crédito. Então, com isso, a gente termina o processo e passa a operar com o cadastro positivo na sua completude. Ver se eu estou apertando o botão certo aqui, porque de vez em quando... mudou. Não entram no cadastro positivo, isso é muito importante, saldos ou extratos de conta corrente. Né, Walter? Nós tivemos muita discussão lá com consumeristas que achando que, em função do sigilo bancário, as informações do cadastro iam pegar, né, a pessoa ia comprar na Louis Vuitton, ia saber que comprou uma bolsa na Louis Vuitton. Ele sabe esse caso, eu não vou dar os nomes aqui, que a gente sofreu muito lá para explicar que isso não acontece. Né? Até para o presidente da República chegou essa informação. Né? E não tem esse tipo de detalhe. É o histórico de um negócio de crédito, de uma transação de crédito e como vai ser o comportamento dessa pessoa, dessa empresa com relação a isso. Não tem detalhes da fatura do cartão de crédito, comprou a quê, comprou o quê, aonde, tá certo? Porque a gente, inclusive, é anônimo quando passa a informação, vai dizer que é uma instituição financeira, vai dizer que é uma loja de varejo, né? A pessoa em si vai saber o detalhe, mas quando algum consulente tiver, é nessa parte, não identifica a empresa. Não tem dados do celular e do computador, aí não é dados de qual é o número do celular, porque isso é importante como dado cadastral, para contato, inclusive, para a nossa comunicação, mas não vamos entrar no detalhe do WhatsApp, do Facebook, do computador, do e-mail, não do qual é o e-mail, mas qual é o registro daquele e-mail. E só hábitos históricos do consumo que
eles não entram no ponto de vista de detalhe, e sim daquilo que eu falei. Estão pagando, está pagando em dia, né, ou não está pagando e tem aquela quantidade de parcelas devidas. Bom, todos os ajustes que foram feitos, também já foi mencionado para o Walter, né, foram com relação à proteção do consumidor. Né. Todo esse trabalho que foi realizado foi em função às alterações feitas, o trabalho para o consumidor. A gente fala muito em consumidor, mas quando a gente é bem amplo com relação a parte de consumidor é pessoa física e pessoa jurídica. Sempre vamos levar em conta que é dos dois lados. Aqui, acho que agora o Waze está me dando uma orientação para eu fazer direito aqui. Obrigado. Os benefícios do cadastro positivo também já foram... A gente falou e contratamos uma empresa LCA, que é uma empresa muito conhecida no mercado, de economistas, e eles identificaram a possibilidade, baseado em tudo aquilo que eles levantaram, inclusive de benchmarks externos, que o cadastro positivo deve trazer 0,54% no PIB por ano. Sendo que no começo, no primeiro ano e meio, ele traz mais de 2 pontos percentuais. Hoje, como nós estamos aqui falando em 1,8, 2, 1,6, né, a gente ainda não definiu o que vai acontecer esse ano, são valores extremamente importantes para ajudar na economia do nosso país. A gente, por esse próprio estudo, identificamos uma possibilidade de trazer em 5 anos 1,1 trilhão de reais e aportar isso na nossa economia. Valor muito relevante. O benefício para a classe C e D, os birôs fizeram um teste com relação a informações positivas, a melhora de 60% no score dessa classe. Então é importante porque também foi falado, agora com o positivo vai cair o score das pessoas ou das empresas. Pelo contrário, nessas pessoas de C e D, melhora em... Por quê? Já foi comentado aqui também, eu vou ter os hábitos de pagamento de serviços continuados, tipo telefone, tipo a parte de utilities, tipo de outros serviços em termos de loja de varejo. Então isso vai agregar mais informações para a decisão e para a nota de crédito também. A gente está falando em a possibilidade de inserção de 22 milhões de pessoas. Já foi falado aqueles não bancarizados, mas tem gente, muita gente nessa sala, que não tem crédito. Não porque não pode ter crédito. Para não pagar a taxa de juros que é cobrado, a gente prefere pagar à vista. E quando isso começar a funcionar e a taxa de juros cair, nós também vamos entrar, que nem o americano, talvez não da mesma maneira como eles, porque eles, né, vão com muita ansiedade no crédito, começar a comprar coisas com crédito, que vai valer muito mais a pena eu guardar aquele meu recurso financeiro para fazer outras coisas e ter uma alavanca da minha vida ao longo do tempo. A gente estima em uma queda de aproximadamente 45% na inadimplência. Hoje a gente está em torno de 60 milhões de pessoas físicas inadimplentes e em pouco mais de 5 milhões de empresas inadimplentes no país. Quando a gente fala 5 milhões de empresas inadimplentes, a gente vai chegar ao ponto de falar que 99,9% são pequenas e microempresas, né? Que são aquelas que estão com a maior dificuldade com toda a crise que nós passamos. E essa parte de queda de inadimplência, ela pode gerar uma queda de em torno de 40% a 45% no spread bancário. Hoje, dados da Febraban, de 50% a 55% do spread é devido à inadimplência. Até tem uma conversa que eu tive hoje cedo, o ovo ou a galinha. A pessoa é inadimplente porque a taxa de juros é alta ou a taxa de juros é alta porque tem muito inadimplente?
A gente não sabe o começo, mas nós temos que resolver a situação de hoje, né? E de hoje nós temos que fazer tudo que é possível para diminuir esse spread bancário. A gente, aquele 1,1 trilhão e 22 milhões de pessoas, a gente está falando, e a estimativa é a nível Brasil. Então, nós fizemos um quadro aqui para pessoa física e depois outro quadro para pessoa jurídica, o que vai trazer de benefício por Estado. Isso aí foi muito importante, né, Walter, quando a gente conversou com alguns deputados de outros estados para colocar essa informação, e o Walter participou muito disso, desse processo, nos ajudando a levar essa informação lá na Câmara dos Deputados. Aí seria, no caso de pessoa jurídica, e a gente vai disponibilizar, viu, Hamilton, essa apresentação aí para depois você ver como é que quer distribuir. Bom, só em resumo, a sociedade só tem a ganhar com tudo isso, e isso já foi falado, e estamos confirmando esse ponto. Acho que aqui a gente poderia dar finalizado e passar a palavra para os gestores de bancos de dados. Eu preciso me acostumar com essa palavra hoje. Estou acostumado a falar birô, e para os gestores colocarem algumas posições também, como é que eles estão operacionalizando o sistema, e depois a gente abrir para perguntas. Obrigado, hein?